Está no ar, Nova Criatura Eu Sou, um programa da Igreja do Avivamento em Aracaju, no Conjunto Bugio. Um lugar para toda a sua família. Estamos aqui para trazer até você mais uma palavra da parte de Deus para a edificação da sua vida. É um prazer para mim, pastor Manuel Júnior, estar aqui toda semana apresentando Nova Criatura Eu Sou. E hoje nós vamos falar sobre a queda do homem. Falamos no programa anterior sobre o propósito de Deus para a nossa vida. E hoje nós falaremos sobre o pecado. Foi o pecado, querido, que fez com que nós pudéssemos perder essa grande bênção de Deus para nossas vidas. Foi o pecado que separou o homem do propósito original de Deus e gerou morte, morte em seu espírito, alma e no corpo. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no capítulo 5, no versículo 12, Paulo ele nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado nos separou de Deus. O pecado separou o homem do propósito divino. O homem, ele perdeu da imagem de Deus da sua vida. O homem foi separado da plena comunhão espiritual que tinha com o Pai. Isto é chamado na Bíblia de morte espiritual. Em Gênesis, nos conta que o primeiro casal criado por Deus recebeu uma ordem de Deus para que não comesse do fruto de uma árvore. O que Deus queria, na verdade, querido, não era que eles apenas deixassem de comer algo, mas que crescessem uma aliança de obediência em amor. Eles, porém, desobedeceram e assim pecaram. Pelo pecado, eles foram destituídos da glória, ou seja, da presença de Deus, o nosso Pai. Todos nós que nascemos deles, nascemos na mesma condição, ou seja, separados de Deus em pecado. Mas a grande pergunta que fica para nós é: o que é pecado? Porque nos dias de hoje, querido, pecado já se tornou e tomou uma falsa conotação religiosa. E é entendida apenas como uma violação de uma regra estabelecida pela igreja, ou por um Deus rancoroso, ou por uma denominação. A palavra pecado significa errar o alvo, ou seja, errar o caminho, sair do caminho certo, infração, transgressão. Ou seja, pecado é tudo que nos faz sair do propósito original de Deus. E Paulo ele diz em Romanos capítulo 12, no verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz no verso 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o pecado ele nos leva para longe dessa vontade. Assim como o propósito original de Deus é bom, é muito bom, o pecado ele é muito mau. É um estado em que o relacionamento com Deus ele é quebrado. É uma doença espiritual que entrou na natureza humana. E a pergunta que surge é: aonde está localizado o pecado? O pecado, querido, ele está localizado no nosso interior. No interior de cada homem, de cada coração, de cada pessoa. Não consiste apenas em atos externos, mas no estado espiritual pecaminoso de uma pessoa. Aí vem uma outra pergunta para nós: como é que se manifesta o pecado? Se manifesta em pensamentos, sentimentos, atos, decisões. Então, eu quero que você aprenda isso, porque às vezes a gente acha que pecado é só um falar. Não, é todas as coisas, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, neste primeiro bloco, eu quero que você entenda isso. Pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores porque nascemos separados espiritualmente de Deus. Vamos ao intervalo
E eu volto já com Nova Criatura Eu Sou. E o nosso desejo é que você viva com propósito. Porque afinal, eu e você não estamos aqui neste mundo por um acaso. Pense nisso. Estamos... Rede Aviva, amando Jesus, avivando você. Estamos de volta com o nosso programa Nova Criatura Eu Sou. No Salmo 51, no verso 5, o salmista ele diz: Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós devemos entender, querido, que Deus ele não é o autor, o promotor ou a fonte do pecado. 1 João 1,5 diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Olha, o pecado ele entrou na raça humana através do próprio casal criado por Deus. Mas, na verdade, ele já existia no universo. Em Ezequiel 28, 13 a 19, leia aí na tua casa, a Bíblia ela nos mostra que o pecado ele surgiu em um ser espiritual, um anjo criado por Deus que se ensoberbeceu, rebelou-se e desejou equiparar-se a Deus. Ele e os seus companheiros, aqueles que o acompanharam, os anjos, eles foram expulsos e já estão julgados, condenados pelo próprio Deus. São agora anjos caídos, espíritos malignos, destituídos de toda luz, vida e amor. A Bíblia chama esse anjo caído de Satanás, que significa adversário. Ou diabo, que significa também acusador, difamador. Os outros seres angelicais que o seguiram são chamados de demônios. A obra desses espíritos é promover o pecado, mentir, matar, roubar, destruir. Foi por Satanás, incorporado em um animal, que o homem foi tentado e também pecou, desobedecendo totalmente a Deus. Assim o pecado ele contaminou os seres humanos e causou um grande impacto na criação. O pecado original, querido, ele é a independência de Deus, ou seja, a desobediência e rebelião do homem contra Deus. O grande problema não foi o fruto que estava envenenado ou estava ruim, mas sim a desobediência, a decisão de vida independente da vontade de Deus. Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 4, diz: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Veja como Satanás ele é mentiroso. O propósito de Deus é que o homem seja conforme a sua imagem, a sua semelhança. E o caminho para isso é manter-se em obediência e comer da árvore da vida. O diabo, ao contrário, ele convence os homens até hoje de que conseguirão ser como Deus, se desobedecerem e se forem independentes de Deus, confiando e buscando em seus próprios esforços e filosofias. Eu quero agora, nesse momento, ir a um intervalo. E nós voltamos já já com este programa Nova Criatura Eu Sou. Lembre-se, viva com propósito, porque afinal eu e você não estamos aqui neste mundo por um acaso. Pense nisso.
Rede Aviva, amando Jesus, avivando você. Olá, queridos, estamos de volta com o nosso programa Nova Criatura Eu Sou. Vamos continuar falando sobre pecado. Qual é a consequência do pecado? Eu queria que você observasse algumas declarações dos textos, porque a própria palavra de Deus, ela se auto-revela, ela diz totalmente a verdade. E nós vamos identificar nos próprios textos a resposta. O primeiro deles está em Gênesis 2,17. Diz que, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o primeiro resultado é morte. Aí nós partimos para outro. Paulo ele diz lá em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos, depostos, afastados estão da glória de Deus. Então, o homem também, no pecado, ele está completamente afastado de Deus. O terceiro está lá em Isaías 59, no verso 1, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado, ele gera morte. Deus já havia advertido Adão e Eva de que no dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E assim aconteceu. No físico, eles passaram a envelhecer até a morte. No espírito, eles foram imediatamente separados de Deus. Vamos entender aqui mais um pouco sobre o que é a morte. Morte, ela significa a separação da vida que vem de Deus. O pecado nos afasta, querido, do propósito eterno de Deus. Perdemos o relacionamento com a presença santa do Senhor, que é a fonte da vida. Pela tentação dos olhos, da carne, a alma, ela decidiu desobedecer a Deus. À semelhança do Senhor, somos seres com uma existência trina. Somos um espírito que tem uma alma e habitamos em um corpo. E por causa do pecado, a morte, que é a separação da vida de Deus, atingiu a constituição total do ser humano. Deixa eu falar mais um pouco sobre essa morte espiritual a você. A morte espiritual, ela é o espírito humano que se separa da comunhão de uma vida plena de Deus, perdendo a comunhão com o seu Criador. Assim, a natureza interior do homem, ele passa a ser uma natureza pecaminosa. Nós até pensamos, falamos, sentimos Deus, mas estamos pelo pecado separados espiritualmente dele. Aí entra uma outra morte, que é a morte emocional e física. É o estado de pecado que vai operando e começa a atingir as nossas emoções. Por isso, muitos passam por depressões, problemas emocionais, pensamentos desgovernados e enganosos, limitação da inteligência. Muitos, queridos, eles vivem uma deturpação volitiva que leva a desejos incontroláveis e cativos à carne, ao pecado ou aos demônios. É o pecado, amado, que leva o homem a somatizar todas estas coisas, resultando em enfermidades no corpo. Vamos para mais um intervalo. Nós voltaremos já com a última parte do nosso programa e lembre-se, viva com propósito, porque afinal eu e você não estamos aqui neste mundo por um acaso. Pense nisso. Rede Aviva, amando Jesus, avivando você. Olá, queridos, estamos de volta com o programa Nova Criatura Eu Sou. Vamos falar neste último bloco sobre a morte eterna. A morte eterna é a condição de separação eterna de Deus após a saída da dimensão física. Eu posso dizer que é a consequência máxima do pecado. A condenação eterna ao inferno. E não se faz necessário aqui nós discutirmos sobre o inferno. Eu resumo o inferno como qualquer lugar ou estado sem a presença de Deus. Preste atenção. Não estamos falando de algo que irá acontecer quando você morrer fisicamente. Aí mesmo. Como você está vivendo. Até dentro de uma igreja. Até dentro da tua casa. Até sendo um religioso.
você pode viver esse estado que é chamado de inferno. Ou seja, estou falando desse vazio, essa tristeza sem motivo, esse andar a vagar sem rumo, sem direção. É nada mais, nada menos que a ausência de Deus em sua vida, querido. Todo homem, por causa do pecado, ele pode ficar debaixo da influência dos espíritos malignos. E esses espíritos malignos, por sua vez, eles trabalham exclusivamente para trazer morte, roubo e destruição. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que tudo pode mudar. Você é uma nova criatura. Você deve viver diariamente em comunhão com teu Deus. E isso só é possível através do Espírito Santo. Jesus ele disse que ele, o Espírito Santo, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem a salvação em Jesus, esta é a situação de qualquer pessoa, inclusive eu e você. A situação é pecador, morto espiritualmente, sem comunhão com Deus, escravo do diabo, condenado. Mas Deus é amor. Aí a gente entra num fato importante. Será que diante de tudo isso, Deus desistiu do seu propósito original? Jamais. E você saberá sobre esse agir de Deus que Ele realizou para trazer uma nova vida para você, estabelecer em você, em todos nós, um novo e vivo caminho, no próximo programa. Eu espero por você. Eu espero estar com você. Eu creio que você vai começar a crescer no conhecimento de Deus. É muito importante esses primeiros passos. Às vezes a gente não gosta, muito chato algumas coisas, mas é necessário. Semana que vem, eu sei que Deus tem algo tremendo da parte dele para a minha e para a sua vida. Então eu te espero no próximo programa e não se esqueça, viva com propósito, porque afinal eu e você não estamos aqui neste mundo, meu querido, por um acaso. Pense nisso. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Rede Aviva, amando Jesus, avivando você.